Então, por exemplo, no âmbito do no PAC 2, programa criado no ano passado, para começar a funcionar esse ano, foi instituído um subprograma novo, que é um programa de prevenção de riscos em encostas. Vai ser R$ 1 bilhão para municípios fazerem suas obras de segurança, né? E também recursos para remover as moradias necessárias. Então, vamos implantar a obra e vamos dar recursos para a remoção de moradias. Desses valores, ao longo do ano passado, nós, primeiro, selecionamos 99 municípios onde existe o maior problema. Esses municípios vão ter direito a receber recursos. Segundo, nós, desses 99 municípios, os que não tinham ainda o seu mapa de risco, receberam recursos para fazer o mapa de risco e podem começar esse ano. E aqueles municípios, os 40, que já tinham o mapa de risco e já tinham um projeto de obras de contenção, vão receber esse ano R$ 500 milhões para implantar as obras de contenção de encostas. O senhor falou uma coisa muito interessante, aqueles municípios que já têm projetos, como aqueles municípios que já têm seus mapeamentos. De alguma forma, o governo federal subsidia aqueles governos municipais que se preparam, se apresentam junto à União. Eu aproveito para lhe perguntar, então, já que o senhor começou esse programa dizendo que as cidades brasileiras são inseguras do ponto de vista da preparação para enfrentar catástrofes, quantas dessas nossas cidades hoje estão fazendo o dever de casa no planejamento a médio e longo prazo? Eu diria que no que diz respeito às questões de encostas e morros, que é o tipo de processo que causa mais vítimas, nós temos um número relativamente pequeno de municípios com graves problemas. Não passa de 150 municípios. Né? No Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia e Alagoas, principalmente nesses estados. Desses 150 municípios, a gente tem 40 municípios que têm o seu plano de risco, que têm programas habitacionais para atender a população de mais baixa renda, que têm obras de urbanização de favelas e que receberam recursos, têm mapa de risco e receberam recursos para implantar as obras de prevenção. Sobram 110, ou seja, a maioria... Eu estou falando assim, os 40 maiores municípios estão com lição de casa pronta, no aspecto da prevenção. Né? Teria mais uns 30, 40 que estão se organizando, começando a fazer seu mapa de risco, e outro, mais 30%, que ainda acha que o problema de risco é um problema da natureza, é um problema das forças divinas e que o ser humano não tem nada para resolver. Só de curiosidade, esses da região serrana que a gente viu no Rio de Janeiro sofrer tanto com as chuvas, o senhor classificaria entre os primeiros 40? São os municípios que estão com seus programas em andamento. Mas que não tinham feito o dever de casa inteiro. Não, que estava num processo de montagem. A gente também não dá para a gente chegar e falar o seguinte, olha, não vamos jogar fora tudo que esses municípios já fizeram. Né? Houve ações municipais importantes de prevenção de risco. Né? Ainda não em número suficiente e numa abrangência suficiente para ter um nível de qualidade, de segurança, de resposta, que nós queremos, que a sociedade queria. Né? Mas essa questão da prevenção dos riscos, eu diria que nos últimos 3, 4 anos avançou muito nesses municípios. Mas aqui você acho que pegou um ponto que é fundamental, que é o seguinte, nós temos que prevenir, mas nós também temos que preparar uma resposta para essas emergências, porque a gente sabe que no ano que vem, em novembro, dezembro, janeiro,
vai ter esse tipo de problema aqui na região sudeste do Brasil. E que em maio, junho, julho, o problema vai ser no Nordeste. Todos nós sabemos disso. Maio, junho, julho vai ter problema em Salvador, em Recife, né? E no fim do ano vai ser no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais. E nós precisamos melhorar a capacidade, junto com aprofundar a prevenção, nós precisamos melhorar a capacidade dos municípios em responder aos desastres, em construir um plano de emergência, um plano de contingência para responder às situações de chuva. Muito bem, nós vamos ouvir então agora uma especialista em meio ambiente, que é a senadora Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente, falando sobre o desastre natural, os desastres na Serra Carioca e também da questão ambiental. Vamos ouvir a opinião da senadora. Então, se você olhar os orçamentos públicos, gasta-se muito mais e se faz medidas provisórias para os momentos em que acontecem catástrofes como estas e não se faz o mesmo para evitar que elas aconteçam. Então, desde o episódio de Santa Catarina, que se está dizendo que esses episódios eles vão se repetir a cada ano. E se não tomar medidas que sejam do ponto de vista dos orçamentos, de fazer mapa de risco, de fazer com que os planos diretores sejam cumpridos, que as autoridades municipais, estaduais e federais, façam com que se tenha um fundo da Defesa Civil em funcionamento, que se tenha uma ação integrada do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, que se treine a população para que a população mesma possa compreender que em determinadas circunstâncias o melhor é que ela saia antecipadamente de determinadas áreas de risco para serem alocados em locais seguros, como acontece em outros países. O assunto tem que ser tratado de forma permanente, independentemente da mídia estar priorizando. Quem tem responsabilidade institucional, política e ética tem que tratar dos problemas que estão acontecendo no mundo e no Brasil particularmente, que são os eventos extremos, desde 92 que se está dizendo que isso vai acontecer. Então, o senhor falava de plano de contingência, a senadora fala exatamente disso, quer dizer, ela cita inclusive a experiência de outros países em que a evacuação de certas áreas já é uma tradição. Nos Estados Unidos a gente ouve falar disso, Cuba, que é assolada por vendavais, por terremotos, etc., por maremotos, também tem um plano... até um treinamento dessas pessoas, treinamento, né? das pessoas. A população sabe para onde ir, etc. O senhor falava de plano de contingência. Em que o governo federal pode apoiar esse pedaço do problema que é a questão da emergência? Isso, nós temos que os municípios mais vulneráveis, eles têm que estabelecer um plano de contingência para a época das emergências, né? Isso implica informação para a população, organização da população, né? Definição prévia de locais de refúgio. Então, quando começar a chover, neste bairro, nesta comunidade, vocês vão para determinada escola, para determinado equipamento público que está numa situação segura. O caminho de fuga é essa, vocês vão por essa rua, ali vocês vai ter alguém que vai abrir a sala, vai receber as pessoas, É possível organizar um sistema, e vários, isso não é só uma experiência internacional, né? Alguns municípios brasileiros, né, têm implementado um programa de mobilização da própria população por meio de núcleos de defesa civil, né, de preparação para desastre. Eu diria que, por exemplo, Recife e os municípios da região metropolitana de Recife têm um programa, têm um trabalho desenvolvido no âmbito de um programa estadual que chama o programa Vivo Morro, né, em que os municípios se preparam para isso, né? Eles precisam ser apoiados. O Rio de Janeiro está montando os seus planos de contingência, outros municípios podem muito bem montar o seu plano. Eu acho que o governo federal vai ajudá-los a estruturar por meio do Sistema Nacional de Defesa Civil, mas isso deve ser uma obrigação legal, né? Os municípios têm que montar um plano
de preparação para emergência. Caso contrário, o senhor governo... é a favor da responsabilização desses, sem dúvida, sem dúvida. Desses prefeitos? Nós temos que construir, inclusive, uma legislação, né, que obrigue que a prefeitura estabeleça o seu plano de contingência. A gente tem que ver que não são os 5.565 municípios que precisam obrigatoriamente ter isso, mas tem no mínimo 150 municípios que precisam ter um plano e que devem ser responsabilizados. Esse é um aspecto, né? Outro aspecto, tendo um sistema de defesa civil implantado e um plano para a época de chuva implantado, daí sim, né, fica importante o governo federal ter um sistema nacional de previsão meteorológica e de monitoramento pluviométrico. Que bem ou mal foi esse recente que anúncio é um pouco do governo. o que a gente está falando agora. Agora, esse sistema de previsão de chuvas e medição de chuvas, para ser eficiente, a informação da chuva tem que chegar para um grupo no município que já esteja preparado para receber a informação e para tomar ações. Nós tivemos um exemplo bastante interessante nesse episódio das serras do Rio de Janeiro, que no município de Areal, um alerta feito por um carro de som, um simples carro de som, fez com que os moradores soubessem sobre o risco de alagamento do rio Piabanha e nesse município não houve nenhum morto. Nessa tragédia em que já temos mais de 700 mortos. O prefeito soltou o carro de som na rua. Uma coisa bastante simplória e que nos outros municípios não foi pensado, né, secretário? Pois é, Sete, eu acho que esse que é o ponto. É perfeitamente razoável que esses municípios sejam obrigados a ter um plano de contingência. A gente não está falando em nada de outro mundo, né, que precisa ter um sistema sofisticadíssimo de equipamentos. O governo federal, assim como os estados, podem viabilizar os equipamentos mais sofisticados que deem apoio à previsão e à informação. Mas no município, o que vai fazer a diferença é uma equipe treinada que, ao receber essa informação, toque a buzina, saia no carro de som, são elementos muito simples, que fale, pessoal, deste bairro aqui, o ponto de encontro é em tal local que está mais seguro, o caminho não vai por aqui que é do lado do rio, vai por... Tem rotas previamente definidas. Secretário, ao longo da cobertura desses fatos, algumas ONGs, como Contas Abertas, voltadas para a investigação do que foi investido pelo poder público nesse tipo de coisa, assim como algumas matérias noticiadas pela mídia, mostraram que grande parte dos programas que o senhor mencionou aqui, muitos investimentos, a intenção de investimentos do governo, de alguns bilhões de reais, R$1 bilhão, por exemplo, só para alguns desses municípios. Mas, por exemplo, segundo o Contas Abertas, o orçamento, Programa de Prevenção e Preparação para Emergência e Desastre, era 425 milhões de reais em 2010 previstos no orçamento. 167, a gente está falando de 1/3 desse valor, foram de fato liberados. O resto do dinheiro foi contingenciado. Não sei se, por o que o senhor disse, porque os governos municipais não apresentaram, não trabalharam em parceria. E essa era a minha pergunta. Há outros programas aqui, 450 mil deveriam ser previstos para contenção da estrada Cuiabá, essa em Petrópolis, onde houve uma série de deslizamentos, nenhum tostão foi liberado. 21 milhões e meio previstos para obras de drenagem em Nova Friburgo, onde a gente viu tantas mortes. Nenhum tostão desse dinheiro chegou a efetivamente resolver ou ser investido nessas obras de drenagem. Entre a intenção do governo federal e esse anúncio de liberação de recursos e o dinheiro lá na ponta, o que acontece que fica tão difícil? Eu acho que tem várias coisas que acontecem, né? E não dá para ter uma resposta geral que pegue em todas as questões. A gente sabe que o orçamento da União é um orçamento autorizativo. Então, é uma previsão de recursos, né? Isso, todo o orçamento da União é uma previsão de recursos e que, normalmente, não existe uma parte significativa é contingenciado. Quer dizer, nem todo o dinheiro
que é aprovado no orçamento existe de fato. Né? E ao longo da aplicação do orçamento, ao longo do ano, o governo federal tem que fazer ajustes. E então, uma parte o dinheiro não chegou, uma parte é porque esse dinheiro na verdade, não saiu, ele não existia, não se conseguiu efetivamente ter esse recurso no Orçamento Geral da União disponível. Isso acontece. Acontece também, às vezes, o dinheiro sai do governo federal e não chega no município porque o município não tem projeto o dinheiro fica guardando, para às vezes, receber esse recurso. Às vezes é isso. Né? Cabe à secretaria que está sob sua direção ajudar os municípios na elaboração desses projetos, não é isso? A gente tem que avançar mais, numa forma geral, né? Eu reconheço que o governo federal tem que apoiar os municípios, principalmente os pequenos municípios, na elaboração de projetos. Sem dúvida, isso ajuda. Agora, tem municípios que não têm ainda capacidade, técnicos, para elaborar os projetos, para acessar recursos. Mas agora, o assunto que nós estamos tratando envolve municípios importantes, que não têm esse problema. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Petrópolis, não Niterói. É por falta de capacidade técnica. Tem engenheiros, tem arquitetos, tem condições técnicas. Né? Então, esses municípios precisam, sim, né, participar de forma mais ativa dos programas do governo federal. Ok. Bom, nós agradecemos demais a presença do Dr. Celso Carvalho, secretário nacional de Programas Urbanos do Ministério da Cidade. Secretário, muito obrigado. Ângela Brandão, minha colega, muito obrigado. E muito obrigado a você também, telespectador, que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você tiver alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão sobre este ou outros programas da TV Senado, poderá usar o nosso portal na internet, que é www.senado.gov.br/TV. Até o próximo programa. Muito obrigado. Tchau, até a próxima.